pontuais que têm que ver com este conflito que ocorre naquele ponto, cujos sinais foram verificados primeiramente no dia 28 de fevereiro, não é? Altura em que também foi abatido o líder máximo, Ali Khamenei, e pronto, já houve inclusive substituição ontem deste líder na sua posição. Portanto, esteve ou foi colocado o seu filho, o Mojtaba Khamenei, que passa a ser o líder supremo do Irão. E vamos mesmo começar por aqui. Muito bom dia, Major, é um prazer recebê-lo aqui no Interação Matinal. A primeira questão que lhe coloco tem mesmo que ver com a sucessão do Ali Khamenei. No seu lugar ficou o seu filho, portanto, não houve aqui nenhuma alteração do regime e neste conflito levanta-se aqui questões que têm que ver com a alteração do regime, levanta-se também aqui questões democráticas. A questão que coloco é: Israel e os Estados Unidos vão agora ter como principal alvo Mojtaba Khamenei? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com a população de Moçambique. Todos os líderes do regime iraniano que desejam a destruição de Israel e procuram ter as capacidades para destruir Israel serão os alvos do exército de Israel. Nós vamos continuar atuando para que toda a liderança do regime que procura eliminar Israel do mapa não continue existindo. Nós vamos continuar atacando todos os alvos militares do regime iraniano, sejam os mísseis balísticos, sejam os programas nucleares, sejam os sistemas de defesa aérea e as fábricas de produção de mísseis balísticos. Nós não vamos permitir que um regime que deseja a nossa destruição tenha também a capacidade de nos destruir. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. Major, são levantados 3 pontos aqui, a questão económica, a questão religiosa e também a questão democrática é levantada neste conflito. E eu gostava de saber do Major qual é o ponto mais forte que faz com que Israel desencadeie esta guerra contra Irão com o apoio dos Estados Unidos. É muito simples. Imaginem um país vizinho que deseja a destruição de Moçambique e também procura ter as capacidades para destruir Moçambique. Vocês aceitariam uma situação como essa? Lógico que não. É difícil de entender essa situação porque é difícil ver algum país no mundo que é ameaçado como Israel é. Durante 46 anos, o Estado de Israel é ameaçado pelo regime iraniano. Durante 46 anos, o regime iraniano grita morte a Israel todos os dias. E chegou o momento no qual eles estavam se aproximando de ter a capacidade para destruir Israel. Até uma semana atrás, antes da guerra, o regime iraniano tinha 2.500 mísseis em suas mãos. Tentem imaginar o Irã com 8.000 mísseis, que esse era o desejo e a decisão que foi tomada no Irã, de em um ano passar a 8.000 mísseis. Nós não estamos falando de mísseis simples, estamos falando de mísseis balísticos com alta precisão, que conseguem voar 2.000 quilômetros em 8 minutos e carregar entre 500 quilos a 1 tonelada de explosivos. Um míssil desse consegue destruir um bairro inteiro. Tentem imaginar 8.000 mísseis como esse sendo lançados em direção a Israel. Israel tem uma das melhores defesas aéreas do mundo, mas a defesa não é absoluta. Nós conseguimos interceptar cerca de 90% dos mísseis, mas infelizmente os mísseis que caem em Israel, se explodem em Israel, eles causam danos enormes. 12 pessoas já morreram desde o começo da guerra aqui em Israel, pelos mísseis que foram lançados aqui em Israel. Nós não podemos permitir uma situação como essa, como nenhum outro país soberano que dá valor para a sua população aceitaria essa situação. Esta guerra até agora tem um cruzamento aéreo. Há possibilidades de transformar-se numa guerra terrestre com o envio de alguns homens ao terreno? Eu, logicamente, não vou entrar em detalhes operacionais, mas vocês podem ter a certeza que Israel está
está determinada e vai fazer o que for necessário para garantir o futuro existencial de seu país. Major, na questão levantada que tem que ver com a questão do regime iraniano que vai contra Israel, vai contra os judeus, terá havido alguma manifestação de alteração de poder por parte dos iranianos que terá, de certa forma, alimentado a ideia de se lutar para a alteração do regime? Olha, os nossos objetivos militares nessa guerra são eliminar a ameaça direta do Irã para o futuro existencial de Israel, que são os mísseis balísticos, o programa nuclear e os proxies do Irã aqui na região, que são os grupos terroristas que são patrocinados pelo regime iraniano. Israel não faz fronteira com o Irã, mas o Irã fez fronteira com Israel através do Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis no Iêmen. E a queda do regime iraniano não é um objetivo militar, mas isso não quer dizer que o regime iraniano cairá como consequência dessa guerra. Através de operações militares, nós não conseguimos derrubar uma ideia, uma ideologia. Para derrubar uma ideologia, nós precisamos trazer uma ideologia melhor. Isso talvez a longo prazo seja possível, mas o que nós vamos fazer nessa guerra é garantir que mesmo que o regime iraniano continue no poder, ele não terá capacidade para representar uma ameaça direta para o futuro existencial do Estado de Israel. É exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. O povo judeu foi perseguido durante mais de 2000 anos e nós nunca tivemos um exército para defender o povo judeu. E nesse momento nós temos um exército para garantir que um outro holocausto não possa acontecer contra o povo judeu, contra o povo de Israel. Major, qual é o interesse particular dos Estados Unidos nesta guerra? Olha, eu posso responder em nome das Forças de Defesa de Israel. Sou porta-voz do Exército Israelense, não sou porta-voz dos Estados Unidos. Mas se qualquer pessoa sensata parar e pensar, essa guerra não é somente uma guerra travada entre Israel e Estados Unidos de um lado e o regime iraniano do outro lado. Essa é uma guerra de valores. É uma guerra que é travada entre um regime que opta pela jihad, pelo extremismo islâmico, pelo ódio e pela destruição. E do outro lado, você tem países que optam pela democracia, pelos valores cristãos, judaicos de igualdade, de equidade, de liberdade, os valores democráticos. Essa é a diferença entre os dois eixos. O eixo ocidental, representado por Israel e pelos Estados Unidos, e o eixo do mal, o eixo da destruição, o eixo da jihad, o eixo de quem deseja o ódio a Israel, representado pelo Irã. Agora, cada um deseja em que lado da história quer estar. Economicamente, Israel tem algum interesse no Irão? O interesse de Israel é simples: viver, continuar existindo. Esse é nosso interesse único nessa guerra. Inclusive, nós não estamos lutando essa guerra somente contra o Irã. Essa guerra é lutada em diversas frentes. Nós estamos agora atuando também no Líbano contra alvos do Hezbollah, na faixa de Gaza, o Hamas, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica no centro de Israel, milícias xiitas no Iraque que lançam foguetes e mísseis e drones em direção a Israel. Todos esses regimes e grupos terroristas desejam a nossa destruição. E tudo que nós queremos é poder viver em paz. Mas, infelizmente, nós entendemos que para poder viver em paz, nós precisamos acabar com essa ameaça imediata contra o nosso Estado e, infelizmente, nós temos a necessidade de fazer isso através de operações militares. Major, existe algum controle nesses ataques que dê a certeza
de que os civis não estão a ser mortos, pelo menos no Irão? Ou então, assim como no Israel? Veja, uma das grandes diferenças entre o regime iraniano e o Estado de Israel é que o regime iraniano, durante mais de 40 anos, optou para investir todos os seus recursos em programa nuclear, em mísseis balísticos, em túneis subterrâneos e em patrocínio a grupos terroristas. Por outro lado, o Estado de Israel, em primeiro lugar, dá prioridade para seus civis. Nós investimos em hospitais, em sistemas de defesa aérea, em bunkers, em centros de reabilitação. Essa é a diferença entre um Estado que opta pela destruição e um Estado que opta pela prioridade de seus cidadãos, de seus civis. Então, é uma guerra que é muito complexa, porque os nossos inimigos utilizam civis como escudos humanos, eles se escondem atrás de civis e também atacam alvos civis em Israel. Todos os alvos de Israel são alvos militares. Nós não atacamos alvos civis. Isso não quer dizer que civis podem pagar o preço da guerra. Infelizmente, civis pagam o preço de qualquer guerra. Mas civis não são alvos de forma alguma do exército de Israel. Diferente do Irã, que tem como nossos civis alvos, e por isso eles lançam foguetes, mísseis, em direção a zonas residenciais, áreas urbanas, lançam seus drones em direção a áreas bem populosas, porque eles têm como alvos nossos civis, enquanto que nós temos como alvos somente alvos militares no Irã. Muito bem. Major, informações dão conta de que terá havido um ataque aos depósitos de petróleo no Irão. Por que atacar os depósitos de petróleo? Veja, o Irã utiliza os complexos de petróleo para ações militares. Nós não podemos permitir que o Irã continue utilizando esse material para fazer suas operações militares. Isso faz com que isso seja alvos militares e por isso nós fizemos esse ataque. Todos os alvos militares no Irã são alvos que serão atacados pelo exército de Israel. Nós fazemos dois caminhos. O primeiro caminho é fazer tudo o que podemos para tirar os civis das zonas de combate e, por outro lado, atacar com mão forte, com determinação, os alvos militares do Irã. Nós não vamos permitir que regime tão perigoso como o Irã possa ter capacidade de poder colocar em risco o futuro existencial do Estado de Israel. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Muito bem. Major, como é que Israel interpreta o silêncio da Europa face a este conflito? Já ouvimos algum pronunciamento do Irão referindo-se que, caso haja alguma intervenção contra si por parte da Europa, poderá haver alguma retaliação. Do lado de Israel, qual é a interpretação que é feita face ao posicionamento da Europa, que já está a ressentir-se deste conflito, sobretudo do ponto de vista económico, por conta da alteração do preço de combustíveis naquele continente? Olha, é uma questão que tem um viés político. Eu posso responder qualquer pergunta em relação às operações militares. Eu não vou entrar em detalhes de questões políticas. Eu represento as Forças de Defesa de Israel e posso responder qualquer pergunta sobre as atuações das Forças de Defesa de Israel. Qual é o impacto que Israel avalia, do ponto de vista económico, para a Europa e também para a África com este conflito, tendo em conta que o Irão é um dos maiores produtores de petróleo e o Médio Oriente, no geral, é fundamental no abastecimento de petróleo em vários cantos, quer da Europa, quer também da África. Qual é a avaliação que Israel faz sob o ponto de vista de impacto económico desta guerra? De novo, eu como porta-voz das Forças de Defesa de Israel, eu não sei comentar os impactos econômicos, eu consigo comentar os impactos militares. Como representante das Forças de Defesa de Israel, posso deixar muito claro, o Irã
é um inimigo não somente de Israel e dos Estados Unidos, o Irã é um inimigo do Ocidente. O regime iraniano enfraquecido é o Ocidente mais forte, é o Ocidente mais livre. Então, o Ocidente, todos que prezam pelos valores ocidentais, pelos valores cristãos, judaicos de liberdade, de democracia, vão agradecer Israel por estar enfraquecendo o regime iraniano, por estar enfraquecendo a capacidade militar do regime iraniano. Durante essa guerra, nós vimos o regime iraniano lançando mísseis a mais de 13 países, inclusive países da OTAN, países na Europa, países no Oriente Médio, países árabes, que não têm relações com Israel, também foram atingidos pelo regime iraniano. O regime iraniano é uma ameaça para o futuro de todos os países que prezam pelos valores de liberdade e de democracia. Major, já vamos terminar a nossa entrevista. Neste momento, quais são os dados que podem ser avançados relativamente às operações do Israel? Quanta gente terá morrido e, do ponto de vista de resposta, como é que Irão está a reagir a esses ataques israelitas que agora já não são caracterizados apenas como ataques, porque já têm também respostas, portanto é um conflito. Como é que, do ponto de vista de dados estatísticos, estamos neste momento? Olha, nós já atacamos 1.400 alvos no Irã, já destruímos mais de 300 lançadores de mísseis do regime iraniano, nós já destruímos centenas de mísseis balísticos, diversas fábricas de produção de mísseis, inclusive uma delas que estava produzindo 1.500 mísseis balísticos foi destruída. Nós destruímos a maior produção, o maior centro de produção de mísseis do regime iraniano, inclusive seria o centro de produção que produziria as ogivas nucleares do regime iraniano. Nós já, no primeiro minuto da guerra, nós eliminamos mais de 40 líderes do regime iraniano. Nós já destruímos 80% dos sistemas de defesa do Irã e nós agora estamos na segunda fase da guerra. Na primeira fase, nós atacamos os sistemas de defesa aérea, nós atacamos diversos líderes do regime iraniano e agora, nesse momento, nós estamos atacando infraestruturas do regime do Irã para garantir que o regime iraniano fique mais fraco, que o regime iraniano não tenha mais suas capacidades militares, para que os objetivos dessa guerra sejam todos alcançados o mais rápido possível. Quais são as possibilidades de um diálogo com vista a um cessar-fogo? Não sou eu que vou responder essa pergunta é uma pergunta que quem vai responder são os líderes políticos dos países que estão em guerra. Eu posso dizer que os alvos militares, nós tivemos muito sucesso em nossos ataques militares, mas ainda não atingimos todos os alvos necessários no Irã. Nós vamos continuar até o final para que o Irã não continue sendo uma ameaça ao exército, ao Estado de Israel. Qual é esse final, Major? O final é quando o Irã não for mais uma ameaça, quando não tiver mais mísseis balísticos direcionados a Israel, o Irã não tiver mais a capacidade de produzir seus armamentos nucleares e o Irã não continuar patrocinando os grupos terroristas aqui na região. Portanto, para já não há previsão do fim deste conflito entre Israel e Irão com a intervenção dos Estados Unidos a favor do Israel? O fim pode ser hoje, em algumas horas. Basta o Irã levantar a bandeira branca e largar seu desejo de destruir Israel, sua produção de capacidades militares para colocar em prática seu desejo de destruir Israel. Isso pode acontecer em algumas horas. Muito bem. Portanto, para o fim deste conflito, basta o Irão render-se àquilo que é a intenção de Israel. A redenção do Irã são dois países vivendo em paz. Se o Irã alcança seu objetivo de destruir Israel, é a destruição de Israel por outro lado. Então nós não podemos perder essa guerra, porque o preço da inação é o fim de Israel. Há alguma possibilidade de Israel apoiar também os possíveis
países que têm alguma relação com Israel que possam ser atacados por Irão? Nós estamos atuando de uma forma muito coordenada, sem precedentes, com nossos parceiros americanos, e nós estamos atuando de uma forma determinada para alcançar os objetivos dessa guerra. Todos que entendem que essa guerra é uma guerra de valores, que o Irã é uma ameaça para o mundo ocidental, e entendem isso e querem entrar nessa guerra para atacar os regimes iranianos, será sempre bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, Major. Vamos dar um tempo para lançar uma mensagem de Israel aos seus aliados, ou mesmo ou mesmo no contexto da causa desta guerra. Quero falar diretamente com o povo de Moçambique. Essa guerra, como eu disse, não é somente uma guerra entre Israel e Estados Unidos por um lado e o Irã do outro lado. Essa é uma guerra de valores. O que está em jogo são os valores ocidentais representados por Israel e Estados Unidos, os valores da jihad, da destruição, representados pelo Irã. É muito importante vocês estarem do lado certo da história. E eu digo mais uma coisa ao povo de Moçambique. As narrativas enganosas são imensas, a desinformação é muito grande. Pela primeira vez tem um porta-voz que fala português para poder se comunicar diretamente com os povos que falam português. Então vocês sintam-se à vontade em entrar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e receber as informações diretas, oficiais em português das Forças de Defesa de Israel. Um bom dia. Muito bom dia, muito obrigado, Major. Votos de um excelente dia, se é possível, na situação em que se encontram. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Muito bem. Tivemos então este momento. Vale a pena aqui atualizar sobre como é que está esta situação, não é? Como é que está esta situação no Médio Oriente, não é? Depois de termos interagido com o Major Rafael, representando o exército israelita. Bem, já não existe, Ali Khamenei, perdão aqui pela inversão dos nomes, não é? Já não existe Khamenei. Neste momento temos Israel, não é? Temos Israel aliando-se aos Estados Unidos, não é? Temos Israel aliando-se aos Estados Unidos, ou os Estados Unidos aliando-se a Israel na guerra contra Irão, não é? Que na altura, no começo deste conflito, era liderado por Ali Khamenei. Uma vez mais pedimos desculpas pela inversão dos nomes, não é? Era portanto, liderado por Ali Khamenei e pronto, agora é liderado pelo seu filho, o o senhor Ali, o senhor Mojtaba Khamenei, que é o filho do já morto, não é? Ali Khamenei. O porta-voz diz que vai o Estado israelita abater qualquer líder que esteja contra aquilo que é a liberdade do povo israelita ou simplesmente dos judeus. Portanto, não há previsão, não é? Não há previsão do fim deste conflito. O líder, ou melhor, o Major Rafael, representando as forças israelitas, diz que só em caso de Irão levantar a bandeira branca e dizer pronto, já acabou, não queremos mais, vamos permitir que o povo de Israel e os demais judeus estejam livres, prontos, acaba a guerra assim. Enquanto isso não acontecer, não há, portanto, a previsão do fim desta guerra. Enfim, vamos também conversar com os Estados Unidos da América, assim que as condições estiverem criadas, não nesta edição, mas possivelmente nos próximos dias. Vamos também conversar com o Irão, quando também as condições estiverem criadas, que é para compreendermos das partes, não é, neste momento, das três partes diretamente envolvidas neste conflito.